Glória a Deus. Que tipo de vaso nós éramos? Que tipo de vaso nós éramos quando Deus nos encontrou? Quando o Senhor nos achou, a maioria de nós éramos vasos quebrados, trincados e sem nenhum valor, jogados num canto, esquecidos e abandonados. Mas o restaurador de vasos nos achou. Aleluia. Uma vez eu escutei uma pregação que falava que no mundo há briga por petróleo, há briga por ouro, mas ninguém briga pelo barro. Ninguém está preocupado com o barro. Só Deus se preocupa com o barro. O barro está ali e ninguém liga. Mas Jesus vai lá, pega esse barro, transforma no vaso, e o vaso tem valor. Então que Deus venha nos abençoar, que nessa noite, na nossa caminhada com Cristo, cada dia mais o Senhor venha lapidar o nosso vaso. Se for preciso, diz para ele quebrar, não fica com medo não. Diga: Jesus, quebra o meu vaso, esmiuça, não deixa um fagulho sequer, porque eu preciso nascer de novo. Quando Jesus faz novo, é sempre melhor do que o último. Porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, sempre é bom, amado, ser transformado por Deus. Não é porque eu sou pastor que eu não preciso. Todo dia eu preciso. Senhor, me quebra e me faz de novo. O Senhor me fortalece de novo. Porque o mundo que vivemos, irmãos, infelizmente nós não podemos nos separar desse mundo. Volta e meia nós temos que andar junto. Mas claro, com prudência. Lá o Salmo 1 diz, olha, desvia, não anda no caminho do ímpio, não se senta na roda. Mas muitas vezes é complicado, irmãos. Muitas vezes a gente tem que caminhar junto, tem que sentar. Mas a gente tem que saber, principalmente, a hora de sair. Quando a gente vê que está prestes a cometer pecado, a gente sai e se afasta deles. Mas no último dia a gente tem que andar junto, faz parte da vida. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, amados. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo de número 3. Jeremias, Ezequiel e depois veio Daniel. Capítulo 3. Glória a Jesus. Vivemos tempos difíceis. Tempos de batalhas, grandes batalhas. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer para vencer, para triunfar. Mas nessa noite o Senhor vai nos mostrar como vencer no meio de batalhas grandes, enormes. Todos acharam? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela.
Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Versículo 12. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. E assim que eles foram conduzidos para a presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não nos prostraremos, não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume, e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Verso 21. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, espantado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que lançamos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam
e venham aqui. Amém? Pode fechar a Bíblia, fecha os teus olhos, Paizinho amado e querido. Mais um dia na tua casa, Senhor, e é gostoso, é tremendo, porque cada dia o Senhor fala conosco. Por isso, nessa noite não será diferente. Fala conosco, através dessa palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Mas a palavra que nós lemos é conhecida. Ela fala de um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Babilônia foi um dos impérios mais poderosos, mais ricos que houve sobre a terra. E Nabucodonosor, como rei, ele foi um homem de poder. Ele era um homem, irmãos, visionário, era um homem poderoso, era influente. Ele era um homem determinado. E uma das grandes obras do mundo estava em Babilônia. Tanto que hoje ainda existem os jardins suspensos da Babilônia. Eu creio que todos já ouviram falar. Jardim suspenso também. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então nós vemos que Nabucodonosor era um homem com um perfil especial, não era qualquer homem. Era um homem autoritário, era um homem com poder, era um homem que tinha visão, era um homem que mandava, ordenava e as pessoas obedeciam. E nós vemos aqui um pouco antes desse texto, que esse mesmo homem, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, e ele traz cativo como escravo os principais jovens de Jerusalém, filhos de rei, filhos de príncipes, filhos dos magistrados. Ele traz cativo, porque ele pensava assim: se eu tirar esses jovens da sua terra, se eu tirar eles de perto dos deuses deles e trouxer eles para a minha terra, se eu trocar os nomes deles, eu conseguirei trocar a mente deles, eu conseguirei trabalhar na alma deles, e eles começarão a pensar como eu penso, eles começarão a agir como eu ajo, eles começarão a falar como eu falo. Mas Nabucodonosor estava errado, porque ele podia tirar aqueles jovens de Jerusalém e levar para a Babilônia. Ele podia tirar aqueles jovens do meio do convívio do Deus deles e colocar no meio dos deuses estranhos. Mas ele não podia tirar o Deus do coração daqueles jovens. O diabo, ele pode nos tirar do nosso lugar. O diabo pode nos tirar da nossa casa. O diabo pode preparar o que ele quiser, mas ele não pode tirar o Senhor do nosso coração. Se você tem Deus no teu coração, irmão, o diabo pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai conseguir fazer você se afastar do seu Deus. Então, o Nabucodonosor agora, ele manda fazer uma estátua de ouro. Nós lemos aqui a medida, na sua Bíblia fala em côvados, mas nessa aqui fala 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. Imagina, 27 metros de altura. Um prédio, cada andar tem mais ou menos 3 metros, mais ou menos. 3 vezes 9, 27. Um prédio de 9 andares. Era o tamanho da estátua. Imagina o tamanho, toda de ouro. Você vê a diferença. No capítulo 2, Deus mostra para ele uma estátua. Mas a estátua de Deus era uma estátua profética, era uma estátua que falava sobre o futuro. Era uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata,
o abdômen de bronze, as pernas de ferro, o pé de barro e ferro. Mas agora a estátua do Nabucodonosor era toda de ouro. Porque ele queria mostrar a sua influência, o seu poder. Ele queria mostrar que ele tinha autoridade. Ilustrando aqui essa palavra, nós vamos ver que Nabucodonosor representa Satanás. Satanás, ele quer mostrar que ele é o Todo-Poderoso. Ele quer mostrar que ele é o maioral, que ele pode e todos têm que obedecer. Então o rei agora manda construir essa estátua com um prédio de 9 andares, toda de ouro. E ele lança uma ordem. Ele diz que quando ouvirem o som do instrumento, todos deveriam prostrar-se perante a estátua e adorar a estátua. Então o arauto, diz a Bíblia, que o arauto proclamou, e logo em seguida ele tocou os instrumentos. Eu queria que você imaginasse, a estátua foi construída numa planície. Planície é um lugar reto, plano, que se enxerga de longe. Imagina uma estátua aqui grande, um prédio de 9 andares e uma multidão, uma planície. Quando o instrumento toca, rapidamente começa todo mundo se prostrar. E quem sabe lá no finalzinho, 3 jovens ficaram em pé. Todos se prostraram e aqueles jovens ficaram em pé. Quem sabe quem estava ao lado disse: ei, abaixa! Ei, está na hora! Vocês não estão ouvindo? O rei mandou se prostrar. Corre, abaixa! Se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. Não estão vendo? Está todo mundo prostrado, só vocês que não. Se prostrem. Os jovens olharam para ele e disseram: nós não iremos nos prostrar. Mas por que não? O que custa? É só dobrar o joelho para não morrer. E eles falaram: nós não nos prostramos, porque nós servimos a um Deus poderoso, e só Ele nós nos prostraremos. Só Ele, a mais ninguém. Mas vocês vão morrer, o rei mandou. Não interessa, é só a Ele que nós nos prostramos. Irmão, hoje, nos nossos dias, muitas estátuas estão sendo construídas. Nos dias que nós vivemos hoje, muitas estátuas estão sendo construídas. E infelizmente, muitos cristãos estão se prostrando perante essa estátua. Dá alguns exemplos. A pessoa, a jovem ou o jovem, se dizem cristão, né? Eu sou cristão, sirvo a Cristo. Eu não gosto de falar crente, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Então vamos falar cristão, porque cristão é aquele que leva a sério a Bíblia, a palavra de Deus. Mas basta aparecer uma moça bonita ou um moço bonito, que não é da igreja, esse que se diz da igreja já se prostra. Já vai lá. E diz assim: não, mas eu vou lá e eu consigo trazer ele para a igreja. Senão eu vou ficar na igreja e não tem ninguém para me namorar na igreja. E eu vou ficar aqui e não vai ter ninguém. Então ele chegou, eu vou me prostrar, eu vou ceder para ele. E depois eu trago ele para a igreja. Irmão, essa história é velha. Eu sei que eu estou falando. É muito mais fácil quem está fora tirar quem está dentro, do que quem está dentro trazer quem está fora. Infelizmente,
estão se prostrando perante essas estátuas. Ou até mesmo dentro da igreja. O rapaz que quer namorar com a moça convida para ir jantar, para sair, comer um X. E vão, come o X. Aí termina, paga a conta, entra no carro. E o rapaz, que tem os seus desejos, né, já vai direcionando o carro em direção ao escurinho, em direção ao motel. E a moça se prostra perante essa estátua. Irmão, não devemos nos prostrar. Não devemos ceder. Você tem que dizer: não, meu corpo é templo do Espírito, e eu não vou ceder, eu não vou me prostrar, eu não vou me ajoelhar. Jovem, o mundo oferece a estátua da droga, a estátua do álcool. E eles dizem: eu vou ceder. Não cede. Não dobra o teu joelho. Fica em pé, irmão. E diga: eu não me prostro, porque eu sirvo um Deus poderoso. Porque o meu corpo é templo do Espírito, então eu não vou me prostrar. Podem rir, podem caçoar, podem brincar, mas o meu templo o meu corpo é templo do Espírito, e eu não irei me prostrar. Irmãos, agora esse ano é ano de... O que vai ter em outubro? Política, irmão. Quantos cristãos vão se prostrar? Vão se corromper por causa de um saco de cimento, por causa de um milheiro de tijolo, por causa de receita médica, por causa de gasolina. Quantos irão se prostrar? Vão se corromper. Irmão, não se prostra não. Diga comigo: não. Quer comprar, vai comprar outro. Eu não me vendo. Eu não troco a minha dignidade por qualquer coisa. Ah, mas se vier 10 sacos de cimento, pois é, aí é outra conversa. Um só não me pode, mas 10. Aí 10 já dá para fazer bastante coisa. Irmão, quando Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nós não nos prostramos, eles não ficaram em dúvida. Será? Não, mas vamos fazer assim, ó. Se o rei não vê, a gente continua firme. Não dá, não vai. Mas se o rei vê, rapidamente nós vamos se prostrar. Não, eles determinaram: não iremos nos prostrar. Não tem nada, eu não me abaixo, eu não me dobro o joelho, porque eu só sirvo a um Deus. A igreja hoje, muitos estão meio em pé e meio ajoelhados hoje na igreja. Muitos têm dias que tomam atitude de cristão, mas tem dia que não tomam atitude de cristão. Muitos têm dias que levam a sério e tem dias que brincam com as coisas de Deus. Irmãos, está chegando um tempo que nós temos que decidir, tomar uma decisão na nossa vida. Ou eu sou cristão, ou eu não sou cristão. Ou eu sirvo a Jesus, ou eu não sirvo a Jesus. Ou eu tenho Jesus no meu coração, ou eu não tenho Jesus no meu coração. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz assim: e toda palavra que sair da boca do homem deve ser sim, sim, e não, não. O que vier além disso já é do maligno. Irmão, Deus está procurando homens e mulheres que sejam decididos. Ou eu sou de Deus,
ou eu não sou de Deus. Ou eu fico de pé, ou eu me prostro. Ou eu tomo uma atitude de fé, ou eu fico nesse chove não molha. Deus nos cobra uma atitude. Ou ficamos de pé, resistimos, ou então nos prostramos e abraçamos o mundo, suas paixões e o preço que ele cobra de nós. Sadraque, Mesaque e Abednego bateram o pé firme: nós não vamos prostrar. Mas possa, vocês vão morrer, o rei vai olhar. Não interessa. O nosso coração não é dividido. Nós adoramos a Deus e a Deus nós vamos servir. Irmão, nessa época de política, irmãos, não se corrompa. Você vai entender depois por quê. Não vale a pena. Não vale a pena se dobrar, se prostrar por causa de 10 sacos de cimento, por causa de 2 tanques de gasolina. Não vale a pena se prostrar. Vale a pena ficar de pé e dizer: eu não sou as desse, eu não me vendo, eu não me corrompo, eu sou fiel ao Deus que eu sirvo. Deus exige de nós, irmãos, atitude. Se você quer tirar algo da mão de Deus para a sua vida, primeiro você tem que ter uma atitude de cristão. Não dobre o seu joelho. Como eu falei, muitas estátuas estão sendo levantadas hoje para fazer o cristão dobrar o joelho e perder a unção de Deus. Aí agora está lá os 3 em pé. Alguém vai correndo até o rei. Rei, nem te conto. Sabe aqueles jovens que tu trouxeste lá de Jerusalém? Os judeus. Eles fizeram pouco caso de ti. Eles não servem os teus deuses e nem se prostram à tua imagem. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Sempre tem um fofoqueiro para ver o circo pegar fogo. Sempre tem um que vai chegar e contar o que você está fazendo. Você toma uma atitude, logo em seguida já tem alguém sabendo, porque sempre tem um fofoqueiro para contar. Sempre tem alguém querendo ver o circo pegar fogo. Sempre tem alguém querendo maquinar o mal contra o cristão. Você pode não perceber, mas tem muita gente olhando para você. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde você vai. Tem muita gente olhando para você, louco para ver uma falha, um erro, um deslize, para ver o circo pegar fogo. Se o ímpio mente, ninguém liga. Mas se o cristão mente, tu não vai na igreja, tu não diz que é crente, como tu está mentindo? Se o ímpio está devendo na praça, ninguém liga. Mas se o cristão deve atrasa um mês, mas é que só pode ser crente mesmo, está devendo, velhaco, não paga. Irmão, tem muita gente olhando para nós e esperando uma falha, uma ocasião para poder nos acusar. Logo já foram falar para o rei: tem 3 que não se prostraram. Tem 3 que estão em pé e disseram que não vão adorar a tua estátua. O que aconteceu? O rei mandou chamar. Chama esses 3 aqui agora. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei ficou
ele ficou furioso e por que ele ficou transformado. Porque quem não tem Jesus fica transformado e furioso. Quem não tem Jesus no coração, quem não tem o Espírito Santo na sua vida, qualquer coisa deixa ele furioso. Qualquer coisa já é suficiente para ele transformar a sua cara. Quem sabe pessoas dentro da igreja. Aqui é uma coisa, aqui é um santinho, é um anjo. Mas quando chega em casa, se transforma. Briga, fala, grita, bate, fica furioso. Está faltando Jesus nesse coração, irmão. Falta Jesus para dar a mansidão, o Espírito Santo, porque um dos frutos do Espírito é esse, é domínio próprio, é mansidão, é alegria. Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda não aceitaram a Jesus, não deixaram o Espírito Santo entrar na vida dela. Então ela é uma pessoa furiosa, ela troca o semblante, ela se transforma. Quantas vezes nós ouvimos dizer, olha, o fulano se transformou. Porque falta Jesus no coração dele. Falta o Espírito Santo no coração dele. Por isso que ele se transformou. Olha para o teu irmão do lado assim, olha irmão, deixa Jesus te transformar. Diz para ele. Deixa Jesus se transformar, irmão. Deixa ele acalmar você. Porque volta e meia, a gente leva umas alfinetadas no capeta. Volta e meia, alguém pisa no nosso carro. Volta e meia, alguém provoca a gente. E se não tiver o Espírito Santo, irmão, a gente diz, Jesus, dá licença um pouquinho aí. Como dizia o Daverão, olha, eu sou crente, mas a minha mão não é. Vem que eu te dou uma bochada já. Não, irmão. Tem que ter o Espírito Santo. Temos que buscar a presença de Deus. Para ter a mansidão. E agora o rei furioso, espumão, transformado. Não sei se você já viu alguém assim. A gente vê de longe. Quando a pessoa está possuída, ela está conversando contigo normal, olhando no teu rosto, conversando. Mas quando o capeta se manifesta, ela se transforma. O rosto se transforma. Ela já não te olha, mas ela já olha para o chão, já olha para o lado, ela já fica irada. Eu creio que o rei estava assim, irado, transformado. O capeta que estava nele estava sacudindo ele. Porque diante dele tinha 3 servos de Deus. E eu creio que quando o rei trouxe aqueles jovens ali, eu creio que Deus lá no trono se levantou, veio até a beiradinha da nuvem, não sei se é assim, mas na beiradinha da nuvem, igual os desenhos animados, e começou a olhar para baixo. Agora eu quero ver se eles são crentes mesmo, se são cristãos mesmo agora. E Deus gosta, irmão, quando a gente é afrontado assim. Quando alguém vem e nos afronta. Porque aí Deus vê o que está no nosso coração. Aí Deus vê quem realmente é cristão e quem está brincando de ser cristão. E o rei diz para ele, como é que é? Vocês não vão prostrar? Eles podiam dizer, pois é. É para prostrar? Eu não sabia que era para prostrar. Era da música, eu pensei que era quando terminasse a música. Mas se o senhor quer, então nós vamos, só um pouquinho, nós vamos se ajoelhar e já levantamos. Mas o que eles disseram? Não iremos nos prostrar. Mantiveram firme, irmão. Foram afrontados. O rei irado. E o rei diz, levanta a temperatura 7 vezes na fornalha. Quero ver quem é o Deus que livra vocês. Muitas vezes o diabo se faz de tanso. Ele sabe quem é o Deus que nós servimos. Mas
Mas muitas vezes ele joga verde para ver se pega nós, irmão. Quero ver quem é o Deus que vai te servir, ô cristãozinho. O diabo sabe, irmão, que basta um estalar de dedo de Deus e ele sai fulminado. Mas o diabo quer ver o que está no teu coração, irmão. O diabo quer ver se tu confia no Deus que tu serve. E ele mandou levantar aquela fogueira 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para o rei e disseram: ó rei, não é o caso de nós ter que te explicar, mas nós vamos explicar mesmo assim. Você lembra aquele quadro que tinha no seriado de comédia? Não vou falar. Ele disse: olha, não é o caso de te explicar, mas nós vamos dar essa balela, vamos explicar para ti. Rei, se o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar da tua mão. Irmãos, se Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode todas as coisas. Se eu estou enfermo, Ele pode me curar. Se você está com dor, Ele pode curar essa dor. Se você está cativo, Ele pode te libertar. Amém, irmão? Eu vou dizer aqui a doença, problema, e você vai dizer: o meu Deus pode. Se você está doente, se você está enfermo, o meu Deus pode. Se você está cativo, O meu Deus pode. se você está com problema financeiro, O meu Deus pode. se você está vendo vulto e ouvindo vozes, O meu Deus pode. se na tua casa tem rebeldia, O meu Deus pode. se o casamento está caindo, O meu Deus pode. irmão, Deus pode Glória a Deus. todas as coisas. Agora diga: pastor, o teu Deus pode. Diga. Pastor, meu Deus pode. Não, mas diga tudo junto. Pastor, meu Deus pode. Porque muitas vezes até o pastor esquece que Deus pode. Porque muitas vezes até o pastor pensa que é na força dele. E o pastor precisa saber também que muitas vezes Deus pode. Mas é interessante que eles não pararam por aí. Eles falaram: se o nosso Deus quiser, Ele pode. Mas se Ele não quiser, quer dizer, irmão, tem muitas vezes que Deus não quer te curar. Tem muitas vezes que Deus não quer te libertar. Tem muitas vezes que aquilo que está no meu coração não está no coração de Deus. Tem muitas vezes que os meus planos não estão nos planos de Deus. Olha o que eles disseram: mas se for o caso de Ele não quiser. Irmão, tem vezes que você vai orar e Deus não vai responder. Esse negócio que Deus responde todas as orações positivas, conversa. Tem oração que Deus não responde. Tem cura que Deus não faz. Tem libertação que Deus não liberta. Por quê? Porque não está nos planos dele. Porque Ele sabe que muitas vezes, se nos curar, a gente sai da igreja. Ele sabe muitas vezes que se te der um carro zero, você vai para a praia e não vem para a igreja. Por isso que muitas vezes Ele deixa você andando de bicicleta. Você ora pedindo carro, e Ele diz: Nina, não, vai de bicicleta. Porque se eu te der o carro, tu azula, nunca mais vem na minha casa. Senhor, cura a minha perna. Eu não curo, porque se eu curar, você vai sair correndo por aí e não vem andar na minha casa. Prefiro que você venha mancando e chorando aos meus pés, do que você vá correndo para os braços do diabo.
Tem coisa que Deus não cura, irmão. Tem coisa que Deus não faz. Mas aquele jovem, se ele não quiser, se o desejo dele é que a gente morra, ainda assim nós não iremos dobrar o joelho. Oh, aleluia, irmão. Tem gente que só está com Deus quando Deus faz. Só é fiel quando Deus faz. Quando Deus não faz, ele sai daqui e não vou lá para outra igreja. Lá tem mais unção. Tem não, irmão. O mesmo Deus que opera lá, opera aqui. Ah, vou sair da quadrangular, vou para a mundial, porque o Valdomiro, até o lencinho dele cura. Mas não, irmão. O Deus do Valdomiro é o mesmo Deus que nós pregamos aqui, irmão. Tem pessoas, pastor, eu estou dando dízimo faz 1 ano e não veio a minha vitória ainda. Você está comprando a tua vitória, irmão? Teu dízimo é a prestação que você assumiu para ganhar a cura? É o teu carnezinho da cura? Irmão, nós temos que ser ofertante, dizimista, não pelo milagre, mas por amor a Deus. Eu tenho que fazer a obra de Deus, não pensando no milagre, mas pensando que eu estou fazendo é para Deus. Aqueles jovens disseram, olha, mesmo que ele não queira, a gente não dobra. Vocês vão morrer. Mas daí, morrendo, vamos para a glória com ele. Se ele não quiser, ele pode, mas se ele não quiser, a gente não muda o nosso jeito. Vamos ser fiel. O problema é que muitas vezes nós viemos para a casa de Deus com uma visão errada. Muitas vezes viemos para a casa de Deus só por causa de bênção. Só por causa de milagre, de vida financeira melhorada, de comprar carro, comprar casa. Irmão, está errado. Tem que vir para a igreja porque precisamos de Deus, porque Jesus é a salvação. Se ele não querer me dar mais nada a partir de hoje, eu vou continuar vindo na igreja, sendo fiel, sendo dizimista e ofertante, porque a maior obra ele já fez. Morreu para me salvar. O que vier depois, irmãos, se vier, é lucro. Claro que eu não vou viver sem motivação. É claro que eu vou buscar cura, eu vou buscar, porque Deus é bom. Ele dá as coisas. Tanto que ele diz na palavra, pedi, dar-se-vos-á, batei a porta, procure e você encontra. Então Deus dá. Mas se ele não dá, também não tem problema. O maior ele já me deu. Que a salvação é morar na glória, é deixar de ir para o inferno, é deixar de sofrer eternamente. Isso ele já deu, e isso já é meu, e isso ele não vai tirar de mim. Vou buscar cura? Claro que eu vou. Vou buscar uma casa própria? Claro que eu vou. Porque ele mandou dizer que eu tinha que comer o melhor da terra. Porque o salmista diz que fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Tem promessa de Deus para nós. Eu vou buscar. Mas se por acaso não for da vontade de Deus, eu vou ficar rebelde. Eu vou me rebeliar contra Deus. Vou voltar para o mundo porque Deus não quis me dar um carro zero. Vou voltar para o mundo porque Deus não quis abençoar minha vida financeira. Claro que não, irmão. Eu estou aqui porque eu vim para adorar a Deus. Eu dou oferta. Não é só por causa de campanha. Não, eu dou oferta porque eu amo a obra de Deus. Porque o que Deus fez na minha vida, eu contribuindo, Ele vai fazer na vida de outro. Por isso, eu estou na casa de Deus. Então, irmão, olha a preciosidade deles. A atitude desses 3. Mostraram para Deus o que estava no coração. Se Deus quiser, amém. Se Deus não quiser, amém.
nós não vamos dobrar o joelho. E ponto final. Nós já vamos terminar, já é 9 horas. Então o rei, diz aqui no versículo 20, abre no versículo 20, Daniel 3:20. E ordenou que algum dos soldados mais fortes, Nabucodonosor ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nós vemos aqui que o rei mandou os mais fortes amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego. No versículo 21 diz que eles amarraram os pés, a mão, o corpo. Eu não sei como é que está a tradução da sua Bíblia, mas diz ali que algumas vezes que amarraram até o chapéu deles, a túnica. Aqui marca na minha seus mantos, calções, turbantes e outras roupas. Imagina como eles estavam amarrados, do pé até a cabeça. Pareciam múmias, todos amarrados. E por fim, ainda deram um nó cego, para eles não conseguirem desamarrar. Quem sabe você está assim, dessa maneira, amarrado. Sua vida está amarrada. Tua vida financeira está amarrada. Tua vida conjugal está amarrada. Quem sabe a tua vida sentimental está amarrada. Deus tem algo grande para você hoje. Eles estavam amarrados do alto a baixo. E aqueles homens fortes pegaram eles, chegaram até perto da boca da fornalha e jogaram eles. O que aconteceu com eles? Morreram na hora. Os homens que jogaram eles morreram na hora. O que nós podemos entender com isso? Cuidado, você que está jogando algum crente na fornalha, você que está acusando e falando mal de algum cristão, cuidado. Você que costuma falar mal do pastor, cuidado. Você que fala mal de ungido de Deus, cuidado, irmão, você vai morrer. Porque eles estavam lá pegando os homens de Deus e jogando na fornalha. E muitas vezes a gente faz isso através da boca, falando mal do homem de Deus, falando mal de uma serva de Deus. É como se eu pegasse ela e estivesse jogando na fornalha. Cuidado, porque você vai morrer, irmão. Está na Bíblia. E quando eles caíram lá dentro, o que aconteceu? Para nós orarmos, o que aconteceu? Eles foram jogados amarrados. Quando caíram lá dentro, o rei se espantou. O rei olhou e o rei disse: peraí, não foi 3 amarrados que nós jogamos? Foi. Como é que eu estou vendo 4 soltos, caminhando e passeando no fogo? Irmão, aquele que não dobra o joelho, aquele que não se prostra, o fogo só consome a corda que aprende ele, a corda que amarra, que segura. Deus só permite que a corda se queime. Porque o rei olhou, peraí, não queimou o cabelo, não queimou a roupa, só queimou a corda. Irmão, Deus vai dar livramento para você hoje. Deus vai queimar essa corda que te deixa preso, essa corda que amarraram você, a corda na vida financeira, na vida espiritual, enfim, não sei qual é a área, mas nessa noite, se você não se dobrar, se você não se prostrar, o fogo só vai queimar a corda que o diabo colocou na tua vida. E você vai passear no meio do fogo. Outro irmão da Alberon falou: Deus não me livrou da queda, mas me livrou na queda. Deus não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha, mas livrou eles dentro da fornalha. Deus
dentro dessa situação que você está vivendo. Mas para isso, irmão, não dobre o seu joelho. Eu falei no começo, vai vir política, e você se dobrar o seu joelho por causa de cimento, de tijolo, Deus não vai abençoar a sua vida. O quarto homem não vai estar na sua vida. O tijolo, o cimento acaba, passa, e você vai começar a precisar de mais coisas. E cadê o quarto homem para salvar você? Cadê o quarto homem para abençoar a tua vida? Ele não vai estar ali, irmão. O quarto homem só está presente quando o cristão não se dobra, quando o cristão não se rende. Aí o quarto homem está presente. Quando o homem não vive na mentira, o quarto homem está presente. Quando o ser humano não vive no engano, o quarto homem está presente. Irmão, como é que você tem andado? Você tem se prostrado? Levanta agora em nome de Jesus e bata no peito e diga: eu não me prostro mais, porque eu quero o quarto homem andando comigo. Eu quero o quarto homem me livrando das cordas que o diabo me amarrou. Eu quero que o fogo queime, mas ele só vai queimar a corda se o quarto homem estiver junto. Se não tiver, irmão, você vai se sapecar todinho. Você vai sair igual um tucum, pretinho, no meio da fornalha. E agora, quando ele saiu, o rei disse: olha, vem para fora. Saíram só 3. Cadê o quarto homem? Ele não viu o quarto lá dentro, só saiu 3. Cadê o quarto? O quarto está aqui hoje, irmãos. Porque na hora que eles saírem, olha, minha missão aqui está cumprida, eu vou abençoar outro que não se dobrou, eu vou abençoar outra família que não se dobrou. Esses já estão livres e hoje ele está aqui com a gente para abençoar a nossa vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Peça agora para o quarto homem que está aqui em nosso meio, para ele abençoar você agora. Diga para ele: eu não vou me prostrar, eu vou pegar firme, eu não vou ficar meio termo. Hoje eu tomo uma decisão. A partir de hoje eu vou ser firme, eu vou ser 100% fiel. A partir de hoje eu vou ser 100%, porque eu quero o quarto homem. Eu quero que o fogo venha consumir só as cordas, as armadilhas, os laços que o diabo tem feito. A partir de hoje eu quero sair daqui com o quarto homem na minha vida. Não se prostra não, irmão. Não te vende, irmã. Não corrompe o teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito. Não te dobre, fique de pé. Não importa o que os outros falem, o que os outros pensem. O importante é que você está sendo fiel a Deus. E isso, irmão, vai contar muito no dia que você estiver na fornalha. Quem sabe você está aqui, você já está sentindo o calor na boquinha da fornalha. Não temas. Não tenha medo, não se dobre, não se curva, não se venda, não se corrompa. Fica firme, firme com Jesus, e o quarto homem vai te dar vitória. Creia nessa palavra, irmãos. Em nome de Jesus, o quarto homem vai fazer a diferença na sua vida. Só vai queimar a corda que o diabo colocou na tua vida. E até o rei teve que se prostrar e dizer: a partir de hoje, quem não serviu o Deus deles vai ser morto. Amém, irmãos? Oh, maravilha, amados. Não se dobre, não se curve, não se venda. Não corrompa o seu corpo. Se mantenha firme, porque o quarto homem vai abençoar você. Não importa a fornalha, se está 7, 14, não importa a temperatura. Creia que Deus vai dar o livramento. Creia, irmãos. É só crer. Deus jamais falhou e jamais vai falhar. Se nós não nos vendermos, não nos prostrarmos, Deus vai abençoar.
A nossa família precisa de homens que não se dobrem, mulheres que não se dobrem. A nossa cidade precisa de homens e mulheres que não se vendam. Porque assim, o quarto homem vai estar abençoando a nossa família, a nossa cidade. Hoje está essa baderna que está aí no mundo, na política. Por quê? Porque todos estão se vendendo, se corrompendo. Então o quarto homem não passa nem perto. Mas a partir do momento que começar por ti e por mim não se dobrar, o quarto homem vai começar a aparecer e fazer a diferença. Que comece por nós aqui. Em poucos, sim, em poucos. Mas esse pouco irá fazer a grande diferença. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor, pode se assentar.